Bom dia, galera, meu nome é Fernando Leca, começando mais um bike vlog aqui em Montreal, no Canadá. Hoje tá uns 8 graus, tô indo pro trabalho, trajeto de 8,5 km, saindo aqui da Shaughnessy Village, na região central, passando por Westmount, o bairro mais rico da cidade, e chegando em Saint-Henri, na beira do canal Lachine, onde é meu trabalho. Vários caminhões de bombeiro aqui, alguma emergência rolando, eu não sei o que é. E como sempre, vamos em busca de carros, naves, tranqueiras, lasanhas, o que a gente encontrar no caminho de interessante eu vou mostrar pra vocês. Fiquem ligados, já deixem um like, se inscreve no canal, compartilha com o amiguinho e tamo junto. E olha o que eu encontrei aqui. Eu tinha visto ela no final de semana passando, mas eu não tive oportunidade de passar e filmar. Mas olha isso, que animal, cara. Uma Ferrari das antigas. Eu não tenho certeza. E é V12. E olha isso, que animal. Tá impecável. Olha a frente dela, que é bonito esse carro. Eu acho animal. Que achado, hein, galera? Que isso. Olha isso, cara. Que muito louco. Começamos muito bem o dia. E como eu disse, eu vi ela parada no parque de Westmount, aqui perto. Só que eu não pude parar, eu tava de passagem de carro. E cara, que espetáculo. Interior lindo. Interior meio bege, meio caramelo. Muito bonito, muito. Ó, aqui na lateral, no teto ali, ó, tá escrito Super América. Não sei o que é isso, se alguém souber, deixa nos comentários, por favor. Mas que legal, cara, que belo achado. Que animal. E essa eu vou ter que parar para tirar foto. Deixa o like, se inscreve no canal, recomenda pro amiguinho. Eu vou postar mais vídeos e fotos no Instagram, @fernando.leca. Gravei bastante agora e eu espero que vocês curtam. Que belo achado logo de manhã, galera. E outra coisa é que a saga da bicicleta quebrada continua. Tô sentindo ela super estranha. A roda traseira, ela tá balançando, não tá rodando reto. Então vou levar na mecânica hoje enquanto eu tô no trabalho, que a mecânica é no prédio do meu trabalho. Vamos ver o que eles conseguem fazer. E outra ideia era trocar a coroa e o pinhão, porque eles já estão desgastados. Não deveriam estar, mas estão. Minha corrente está pulando muito, isso é horrível.
Para quem anda de bike para valer, precisa da bike no dia a dia, sabe o quão ruim é uma corrente pulando e o quão perigoso também é. Vou contando para vocês como foi essa saga. A RS5 ali passou e aqui, ó, na ladeira que a gente pega os 30 por hora, dá pra sentir como a roda não tá centralizada. Chegamos aqui no meu trabalho, esse Subaru WRX lindo que é do meu chefe, bom gosto, né? Panamera híbrido que sempre tá aqui, um Porschinho 911 mais antigo. Se vocês souberem qual geração é essa, uma Mercedes C43 aqui, caminhão de lixo carregando o lixo ali. E é isso, galera, à tarde eu volto com vocês. Fala, galera, 9 horas depois, saindo aqui do trabalho e vamos correr pro quarteirão dos supercarros, porque tá escurecendo rápido, muito rápido. Então tô com todas as luzes da bike ligada, as luzes traseiras também, porque aqui em Montreal é cheio de maluco dirigindo. Pra vocês terem noção, agora é 5h55 e olha o que tá escuro, impressionante. E no verão tem dias que anoitecem 8h30, 9 da noite. Então aqui em Montreal, cara, os meses e as estações mudam muito. Mudam a paisagem, mudam o clima, quantidade de luz. Hoje não tá frio, deve estar fazendo seus 15, 18 graus. Então tá bem tranquilo. Vim por aqui para dar um oi pro nosso amigo Supra, sempre tá aqui, que deve morar por aqui. E como é lindo, né? Quem viu os vlogs anteriores sabe o quanto eu sou fã desse carro. A zoeira é que isso daqui é uma BMW, né? Eu acho que o chassi e o motor são os mesmos da BMW Z4. Mas é um espetáculo, né? Que isso? Olha essa BMW Coupé, 2 portas, 435i, bem legal. Aqui, ó, meu carro favorito que veio de bônus, esse belo RS6 nesse cinza lindo, que eu não sei se é um Nardo Grey, mas parece. E pra quem não sabe, esse é meu super carro favorito, porque ele é super versátil. Ele se comporta como um super carro, seus 700, 600 cavalos, não tenho muita certeza. Se você souber, deixa aí nos comentários. E ele tem espaço e conforto para levar a família, para transportar o que você precisar. Então vamos dar tchau pro Supra, para BMW e pro RS6. Espetaculares os três. Que combinação, hein? Imagina uma garagem dessas, você com os três na garagem. E se você pudesse escolher um dos três, qual você escolheria? Deixa aí nos comentários também. E aqui, ó, GLC 43, uma baita SUV também. Olha, aqui em um dos becos de Westmount, uma 530i, tá? Meio tranqueira. Olha o que tá enferrujado esse carro. Meu Deus. Olha isso, cara. Coitada, né? Que dó do carro. Deve ter ficado no tempo durante o inverno. O cara deve usar durante o inverno.
Então o carro pega muito sal e areia, que é o que eles usam aqui nas ruas para você conseguir andar na rua sem derrapar. E aqui a nova iX, que eu já mostrei algumas para vocês, e eu tô vendo cada vez mais aqui em Montreal. Essa é branca, tá escrito ali, ó, X-Drive 40. Bem legal, uma SUV bem legal. Se quiser ver mais sobre ela, tem vídeos no Instagram, @fernando.leca. Eu fui no salão do carro elétrico aqui de Montreal e consegui entrar em uma, filmar bastante ela. Ela tava com as cores do Iron Man, vermelho e dourado, bem bonita. Eu tinha falado para vocês que eu ia levar a bike para consertar, porque as marchas continuavam pulando e o pneu e a roda estavam balançando, principalmente quando eu ia mais rápido. Dava para sentir que ou tinha alguma coisa quebrada ou tava desalinhado. E aí levei lá, ele olhou a roda, ele falou que a roda tava boa, ele achava que era o pneu. E agora eu andei já 2 km com a bike e aparentemente a roda tá reta agora, não tá balançando mais, tá bem mais estável do que tava antes, bem mais. E ele disse que alinhou a roda traseira e a roda dianteira e os pneus também. E o que podia tá fazendo a roda balançar era o pneu um pouco desalinhado. E cara, resolveu. Para fazer isso, ele me cobrou $17 só a mão de obra, que eu acho que é meia hora da mão de obra, que ele fez rapidinho, ele fez tipo em 10 minutos. Então, como eu já falei antes para vocês, não é barata a mão de obra aqui no Canadá, mas para esse tipo de serviço que envolve meu bem-estar, a segurança, a minha bike, acho que vale super a pena. Eu pedi para ele orçar também o valor da coroa e do pinhão. Ele me disse que tem que trocar os dois para parar de pular a corrente. Em peça vai ficar mais ou menos uns $80. De mão de obra ele acha que mais uns $30, $50, mais ou menos isso. Então um total aí de $100, $120 brincando. Olha o que passou aqui na frente. Não sei se era uma série 5, uma série 7, tá escuro, mas um espetáculo. $1 canadense a R$4. Essa semana, depois das eleições, baixou um pouco para $3,70. Olha aqui, temos um 911, uma geração mais antiga, mas que carro também, né? Bem legal. Deve ser das primeiras gerações que o farol é esse redondinho, né? Que não tem aquela entrada em direção ao capô. Aqui um Cadillac, não sei qual que é esse. A nossa boa e velha SQ8, sempre tá aqui. Defender branca, sempre tá aqui. A M5, que também sempre tá aqui. Que eu amo esse carro, cara. Olha que animal, velho. Olha o que é animal. E esse 911 branco, Carrera S. Esse 911 eu acho que eu nunca vi aqui, ó. E ele é branco? Ele é branco, ele não é Nardo Grey. Olha que roda linda. E é a geração atual, né? A 992. 911 Carrera 4S. E eu não sei, mas eu acho que até o pulo da corrente melhorou, cara. Eu acho que era algum ajuste de câmbio, porque não tá pulando mais, nem quando eu forço bastante. Vou dar uma forçada, eu vou usar um pouco mais essa semana. Amanhã é sexta, então vou usar amanhã. E vamos ver, se parar de pular essa corrente, eu não vou gastar $120 agora não. Eu vou esperar até o pinhão e a coroa se desgastarem para valer. Olha esse Mustang verde, galera. Não sei se deu pra ver. 6h15 mais ou menos, 13 graus. Estamos chegando aqui no quarteirão dos supercarros. Aqui à direita temos um Rolls Royce. Olha que animal. Limousine. Esse é limousine. Olha, um Panamera GTS aqui, animal, ligado, ó.
E aqui é a frente do Rolls Royce. Duas cores, prata e preto. Bem bonito. O símbolo dele, né? Ali, que fica aqui nesse quadradinho em cima do logo ali, escondido. Acho que só sai pra fora quando ligam. Mas que carro, né? Que limusine animal. O estacionamento tá bem morto hoje. Tá em obras também. Só encontrei esse Mustang SUV elétrico. Impressionante, né? Como os carros elétricos estão tomando conta aqui de Montreal. Ainda não são maioria, nem tão perto de ser maioria, mas já tem bastante. Olha que passou ali, ó. Rolls Royce aqui na direita, Panamera aqui na direita também. E ali, ó, 911 991. Aqui na frente, ó, um Porsche animal. Vamos colar nele aqui. 911 Turbo. Torcer para ele dar uma acelerada pra gente. Que carro lindo, né, cara? E é isso, animal. Quando o dono não quer, ele é bem silencioso. Não grita tanto o carro, né? O escape. Uma G63 fosca aqui. E eu fico falando que esses carros foscos são envelopados. Mas e aí? Quais montadoras oferecem essas cores foscas de fábrica? Deixa aí nos comentários se você sabe de alguma. Outro 991 aqui, Carrera 4S, espetacular. Hoje vários Porsches, hein, galera? Me falem aí, contem aí quantos eu já encontrei hoje, porque hoje tá que tá, outro dia de festival de Porsche. Se você ainda não viu, teve um dia de festival de Porsche aqui que, cara, eu encontrei muito Porsche, mas muito. Maratona os vídeos do canal e dá uma olhada lá que você vai ver o tanto de Porsche. E aí, galera, tá vendo? Não é brincadeira não, ó. Olha aqui. Esse daqui eu já fotografei pra vocês. Tá lá no meu Instagram, @fernando.leca. Vai lá e entra lá que você vai ver esse carro. Mais detalhes. Espetáculo. Eu adoro essa geração, que eu sei que tá bem valorizada. Tá custando uma grana. E aqui na esquina, outro, só que da geração nova, 911 Carrera 4, Carrera S, não é o 4S, né? Então, eu acho, vocês me corrijam nos comentários, mas eu acho que o 4S é tração integral nas 4 rodas e o S, ele é tração traseira. Eu não tenho certeza disso, vocês por favor me corrijam se eu estiver errado, tá bom? E a impressão que dá, também não sei, não tenho certeza disso, mas dá a impressão que o teto é de vidro. Não dá pra ver direito. E é a primeira vez que eu vejo nessa cor. Essa cor é novidade pra mim. E bem bonitas as rodas, né? Esses faróis são lindos também, né? Da geração atual. Olha esses faróis, cara. E gostei muito, gostei muito. Interior preto. Cinto de segurança ali vermelho. Bem legal esse spec vermelho. Nunca tinha visto. Um tchau pro nosso 911 mais antigo, super valorizado, lindo. Se você souber qual geração e quanto tá valendo um Porsche desse, deixa nos comentários também. E olha que interessante, ele tem teto solar, cara. Olha ali o teto solar dele. Que animal, que animal. As rodinhas aqui, ó, um pouco comidas. Mas dá pra ver que é um carro que o cara usa bastante, sem dó.
Mas é isso, né, cara? Ter uma máquina dessa espetacular, eu usaria também. Eu usaria. Vamos nos despedir desse Porsche Carrera 4S. Desculpa, Porsche Carrera S vermelho com a placa FA7. Animal, que carro. E vamos hoje fazer um novo caminho. Eu vou dar uma volta um pouco maior no quarteirão. Tem um hotel que geralmente eu não passo na frente. E eu só preciso andar um quarteirão a mais para passar na frente dele. Vamos ver se a gente dá uma sorte e encontra alguma coisa legal por lá. O hotel é logo aqui, ó, à direita. E eu já vi alguns carros aqui passando a pé. E hoje não temos nada. Mas eu vou começar a fazer essa rota diferente, porque vai que a gente encontra mais coisas, né? E ali do outro lado da rua eu encontrei um dos meus carros favoritos, ó, uma Mercedes Wagon. Só preciso ver qual modelo que é. Olha isso. É uma Wagon. O interior, ele é meio marrom. E é uma C300. Achei que fosse alguma AMG, mas bem legal. Eu adoro esse carro, cara. Dá pra comprar um aqui, semi-novo, em torno de 40 mil dólares, mais ou menos. Olha essa RAM aqui parada. Nossa, que animal. TRX, se eu não me engano, é a top de linha. Deixem aí nos comentários. Caminho novo rendeu a Dodge Ram TRX. Então vamos ver aqui em frente ao Ritz-Carlton. Geralmente tem coisas espetaculares. Olha aqui o que tem. Porsche Carrera lá embaixo. E olha o que temos aqui na subida. Outro RS6, meu carro dos sonhos. Esse daqui com o bagageiro oficial da Audi. Que carro espetacular, galera. Esse tá sujo, ó. Um carro do dia a dia mesmo, sem dó. Esse bagageiro original da Audi é muito louco. Já mostrei pra vocês também com o bagageiro Thule. Mas eu acho que esse da Audi é ainda mais legal. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários se vocês gostam do RS6 tanto quanto eu. E qual é o carro favorito de vocês? Qual super carro, se pudesse escolher um, vocês escolheriam para ter na garagem? E aqui, 911 Carrera 4 GTS. GTS é uma versão mais bolada. Não sei as diferenças, se você souber também deixa aí nos comentários. Geração anterior, né, 991. Bem bonito também, carro do dia a dia, ó. Olha o que tá sujo. E animal, cara, que dia. Que dia. Hoje o dia tem sido bem agitado, bem legal. Um A7 novo. Lá do outro lado um Bentley. Tá bem bonito, vamos lá ver ele de perto. Olha o Bentley aqui, galera. É um Continental GT. Eu acho que esse é o V8, né? Que não é o Speed. O Speed é o V12, né? Mas bem bonito, né, cara? Eu tinha olhado de longe, eu achei que era um reflexo, mas não, ó. Ele tem uma linha vermelho e preto. Aí, homenagem aos flamenguistas. Galera, e é o Speed sim, ó. Tá escrito ali embaixo, ó. Então, se eu não me engano, se é o Speed, é o V12. Então, é um baita carro. Que dia hoje, hein, galera? Dia muito legal. Começamos com a Ferrari de manhã. Gostei muito da Ferrari. Eu ainda não sei que modelo que ela é. Lembre de comentar aqui se você souber. Vou dar uma pesquisada. A noite foi um sucesso, né? Vários Porsches, um monte de Porsche de várias gerações diferentes. Encontramos o bom e velho Supra vermelho.
a gente já sabe onde mora. 2 dos meus carros favoritos, o Audi RS6, espetacular. Então foi um dia e tanto, cara, gostei. Fazia tempo que não rolava um dia tão bom quanto esse. Se você curtiu também, cara, me ajuda, por favor. Deixa o like, se inscreve no meu canal, compartilha com o amiguinho, nos grupos de WhatsApp também, porque é muito importante para mim. Entra no meu canal, tem uma playlist de bike vlogs, de eventos e também de viagens. Maratona lá, me ajuda a bater a meta de 4.000 horas para monetizar meu canal, porque eu tô longe ainda. Cada visualização é muito importante para mim. Então obrigado por hoje, galera, por assistir esse vídeo, e fiquem ligados nos conteúdos de inverno e nos próximos vídeos que vão sair no canal. Valeu!